A criatividade nunca para por aqui. Estamos no Pixel Show, então não perca mais um conteúdo inspirador do festival. Oi, eu me chamo Flávia, eu tenho 23 anos, sou formada em design gráfico e nasci e cresci em Americanópolis, um bairro periférico da zona sul de São Paulo. A quebrada ela sempre foi a minha maior fonte de referências, tanto por pessoas, a rua, a música e até mesmo na forma de se vestir. E isso foi uma das minhas maiores inspirações para criar a Arza. Desde sempre eu tive muito interesse por moda, né? E assim que eu comecei a tentar me aproximar mais desse universo, né? Me surgiu o questionamento sobre a forma como eu consumia a moda, né? Eu queria saber quem criou a peça, não só quem desenhou, mas quem confeccionou, quem estava por trás, de fato, da criação daquilo que eu estava usando. Essas informações são muito difíceis de chegar até a gente. Raríssimas são as vezes que a gente sabe quem foi que fez de fato aquilo que a gente usa e como foi aquele processo. E como se não bastasse toda essa questão da origem da peça, eu me sentia muito perdida na hora de usar o estilo do qual eu me identificava, que é o street. Eu sempre tinha que recorrer a alas masculinas, bem entre aspas, porque a feminina, também bem entre aspas, nunca tinha o que de fato me interessava. E eu comecei também a entender que roupa não tem gênero, e é por isso que na Arza a gente não divide isso, não existe isso. A roupa ela vai muito além do feminino e masculino, e esse conceito já caiu faz muito tempo. E por isso, quando a gente cria uma coleção, a gente pensa nela como uma forma de expressão, onde todos os tipos de corpos e gêneros possam se sentir confortáveis para usar e se expressarem da maneira que quiserem. Na real, eu só fui entender o trampo que é fazer uma roupa quando eu comecei a produzir com a Lu, que é a nossa costureira. Eu já a conhecia, porque a gente mora na mesma rua, mas foi a minha avó que me falou que ela tinha experiência com confecção. Então eu já tinha alguns desenhos criados, eu levei para ela e ela que fez os moldes, eu acompanhei todo o processo, né? Tanto da modelagem, quanto da escolha do tecido, até fazer a peça piloto. A gente consertou algumas coisas na peça piloto e, enfim, nós tínhamos as duas primeiras peças da loja definidas bonitinhas. E acho que a Lu nem sabe, mas ela me ensinou muito sobre como é uma produção, uma confecção, né? Foi conversando com ela que eu entendi como os costureiros são mal remunerados, como muitos trabalham com mão de obra escrava mesmo. Eu comecei a pesquisar mais, tentar entender mais sobre esse universo, justamente pelo aquele questionamento de saber a origem do que a gente veste. Foi aí que eu conheci o conceito do slow fashion, né? E foi aí que eu decidi produzir em pequena escala, priorizando a produção local e valorizando a mão de obra das pessoas que são nossas parceiras, né? Foi com esse princípio que eu escolhi cada uma das nossas parceiras. E eu, como empreendedora, no começo, ouvi muita gente descredibilizar meu trampo por conta da minha idade. E como mulher, eu sei que a gente tem que lutar 3 vezes mais pro nosso corre dar certo. E eu vejo quanto limitam a gente por ser nova demais e inexperiente, ou por já ter passado da idade de empreender. Mas na real eu sei que todos que fazem a Arza existir lutam para trabalhar com aquilo que amam. Eu fico muito feliz de saber que, de certa forma, a Arza também faz parte e movimenta o sonho de outras mulheres, né? De outras empreendedoras. Eu vim de uma família que me ensinou que quem cresce leva os seus junto. É muito bom poder ter
parceiros que viraram amigos e amigos que viraram parceiros. E eu reconheço os meus privilégios, mas sei a dificuldade que é para uma pessoa que cresceu na periferia para ter oportunidade. E saber que a moda pode fazer parte de uma transformação, mesmo que pequena, já é uma vitória. Aqui no bairro a gente vê muita gente inovando e lutando para trabalhar com o que gosta. E é muito gratificante poder acompanhar e apoiar o comércio local. Apesar de sempre ter tido interesse por moda, eu a via de maneira muito distante, como algo da qual eu não fazia parte, quando na verdade eu sempre estive cercada dela no meu dia a dia. Na Quebrada a gente vê uma verdadeira mistura de estilos, e até mesmo estilos que nasceram daqui, mas a gente vê principalmente uma das coisas que eu mais prezo, que é o conforto. E foi como eu vi numa entrevista do stylist Neguinho de Favela, onde ele fala que nós somos atletas do corre do dia a dia, usamos as roupas e o nosso esporte é a correria da vida. Há muito tempo a rua dita as regras do que vira tendência. E eu acredito que cada vez mais a gente está entendendo que moda é muito mais do que só vestir uma grife, e sim uma forma de se expressar. E talvez por isso o streetwear tenha ganhado cada vez mais espaço. Eu sinto que aquela sensação de exclusão do que se entendia como moda tem se perdido aos poucos. É porque no street a gente veste o cotidiano, é o rap, é o picho, é o funk, são os eventos do dia a dia. E é essa sensação de pertencimento e valorização da própria cultura que é o que eu entendo como moda. É vestir muito mais do que uma roupa, é vestir histórias. Eu ouvi de um cliente amigo que estava no processo de encontrar o seu próprio estilo, que sentiu uma sensação de pertencimento ao usar nossas camisetas. E é isso que a Arza representa. É poder fazer com que pessoas diferentes se sintam parte de algo e tenham isso de maneira mais acessível. E entendam que cada um faz seu próprio estilo de rua, porque ela nos impacta de maneira diferente ao longo da nossa vivência. Pensar em uma forma de vestir mais inclusiva e que exalte as potências das ruas é o que move e constrói a Arza. E é isso, né? Use Arza, vista histórias. Eu já falei bastante sobre a gente não saber a origem do que vestimos, e por isso não tinha como a gente não mostrar passo a passo da criação das nossas peças até ela chegar na sua casa. Antes de qualquer coisa, eu sempre busco referências no que vejo no meu dia a dia, e a partir daí defino o conceito de cada coleção. Nós lançamos 2 coleções por ano, e todas elas têm um conceito e uma história por trás, como tudo que a gente faz aqui na loja. Nós pensamos peça por peça como um todo, algo que faça sentido não só naquela coleção, mas que possa ser usada com roupas de coleções antigas ou peças básicas que quase todos têm. Antes de qualquer esboço começar a ser feito, nós levamos em consideração uma modelagem oversized, mais solta, mais confortável, prezando o não constrangimento dos nossos clientes na hora de vestir uma roupa nossa. A gente sabe que isso ainda não é o suficiente e pretendemos expandir ainda mais a nossa grade de tamanhos para poder atender pessoas com corpos diferentes de maneira mais inclusa. Estamos nos atentando cada vez mais em não só escolher um tecido pela sua qualidade, mas também por sua composição. Queremos aos poucos usar apenas tecidos ecológicos e estamos colocando esse plano em prática na nossa nova coleção que sai em novembro. Com todas as peças desenhadas e suas fichas técnicas aprovadas, nós damos início à caça aos tecidos. Nem sempre as cores que estão nos croquis são encontradas no tipo de tecido que procuramos, e é nesse momento que fazemos pequenos ajustes na ideia inicial. Com as nossas novas cores definidas e tecidos comprados, nós vamos atrás dos aviamentos que a peça vai precisar: botões, ponteiras, cordões, zippers, além das etiquetas de tamanho e composição. Isso também foi uma das coisas da qual eu só comecei a prestar atenção depois da Arza. Na etiqueta de composição vão todas as informações essenciais para o cuidado da sua peça: a forma e a temperatura que a peça deve ser lavada, se pode ou não passar ferro ou usar água sanitária, além de outros cuidados das quais muitas vezes a gente não se atenta. Depois de todo esse processo da compra dos tecidos, etiquetas e aviamentos, é hora de ir para a Lu. E é a partir daí que eu costumo falar que uma peça começa a tomar forma, né? É quando eu vou lá entregar os tecidos e a gente começa a produzir os moldes, já pensando
uma grade de tamanhos e pensando na nossa peça piloto, que a gente começa a ver aquilo nascer. Quando a gente define as cores das linhas, se a gente vai precisar comprar alguma nova, quando a gente faz de fato a nossa primeira peça e começa a já pensar em quais ajustes, quais tipos de acabamento que a gente pode melhorar, a partir daí que tudo começa, né? Que começa de fato a gente ver aquilo se materializando, todo aquele processo de compra, de desenho, virar realidade. Nós anotamos em etiquetas quais mudanças devem ser feitas na peça piloto e com elas ajustadas a gente passa para os moldes definitivos. Todos os moldes são guardados com uma ficha técnica para auxiliar nas nossas novas coleções ou para novas tiragens em caso de peça sob medida. Com os moldes prontos e os tecidos cortados, é hora da costura. A Lu é super exigente com os acabamentos, até os detalhes internos da peça são pensados por ela. E eu acredito que não teria pessoa melhor para ficar responsável pela montagem das peças que não fosse ela. Não só pelo carinho e cuidado que ela tenha na hora de costurar uma roupa, mas por saber que a gente está produzindo uma peça que não vai ser descartada daqui a um ano. É uma peça que vai durar, porque ela tem um material de qualidade e é costurado com o maior cuidado para resistir o maior tempo possível. Com todas as peças montadas, é hora de dar os detalhes finais. Algumas são levadas para a Tereza, que mora num bairro próximo ao meu, e fica responsável pelos bordados, né, pelas nossas peças bordadas. Já outras são levadas para a estamparia, onde todas as nossas estampas são impressas em silkscreen. Além da parceria com as meninas da estamparia e com a Tereza do bordado, nós temos mais uma parceira que nos fornece as embalagens, tanto os nossos saquinhos de algodão cru, que nós mandamos como forma de brinde para a pessoa reutilizar, quanto as nossas caixas de papelão. Nós tentamos ao máximo com isso evitar o uso de plástico na hora dos nossos envios. Com todas as peças finalizadas que nós fazemos nossos ensaios. Nós usamos as fotos tanto para divulgar no Instagram quanto para subir para o site. A maioria das vezes a gente faz ensaios externos, já que a rua é nossa maior referência, mas também fazemos alguns internos. Todos os passos, desde a produção das roupas até o envio, é feito com todo carinho e cuidado. São vários processos e pessoas envolvidas, muitas histórias e sonhos sendo movidos. A gente fica sempre aguardando, ansioso por um pedido, e quando ele chega a gente faz de tudo para que o momento em que o nosso cliente receba o seu pedido seja especial. As peças sempre vão cheirosinhas daqui e junto a gente sempre envia mensagens como forma de agradecimento, não só pelaquela pessoa ter feito a compra, mas por ela estar movendo os nossos sonhos e apoiando o nosso trabalho. Todo o carinho que a gente coloca ao embalar os pedidos é tentando refletir todo o cuidado que os nossos parceiros tiveram ao participar de algum processo de produção das nossas peças. Seja a Lu com a costura, a Tereza com bordado, a Juliana e a Tatiane com as estampas, a Camila com os saquinhos e as caixas, a Patrícia com as etiquetas, o pessoal que atende a gente nas lojas de tecido e de aviamentos. E a gente espera que de alguma forma a gente consiga refletir isso da melhor maneira possível e contar a história deles através da nossa e fazer com que os nossos clientes também se sintam parte dessa história. Eu quero agradecer ao pessoal da Pixel Show pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, a todos os meus amigos que me ajudaram com esse vídeo e ao pessoal que assistiu. Muito obrigada mesmo pela atenção. E quem quiser, é só seguir a loja no Instagram, @arzaoficial, e o nosso site é www.usearza.com.br. Um beijo!